de facto, a Teach for Portugal acredita que o contexto em que uma criança nasce não deve ditar as oportunidades que tem ao longo da vida. E Portugal é destes países da OCDE onde o nosso contexto mais está associado com o desempenho académico de um aluno. É possível fazer diferente e mudar este destino destas crianças. Este é o impacto de curto prazo nas escolas, com esta grande aprendizagem naqueles alunos que hoje precisam, mas também num sistema que tem que ir bebendo certas ideias e mudando ao longo do caminho. E, portanto, é todo um processo focado em mim, mas também alunos e ecossistema, que tem que ser todo trabalhado para que eles, de facto, sintam que toda a gente está a pensar o mesmo, que é possível fazer diferente. Independentemente do que te tenha acontecido, eu acredito em ti, todos podemos subir e como no grupo turma, apoiamos-nos muito mais, porque o efeito comunitário é muito mais do que a soma das partes. Este é o impacto económico no seu vencimento e do que ele pode trazer para a economia. O impacto de 240 mil euros por 17 que eu fiz no mentor, mas na realidade há saúde, aquilo que ele vai usar menos de serviço de saúde, vai usar menos alguns serviços corretivos ou menos orfanatos, até como está a dizer, e vai contribuir para quebrar o ciclo. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes. Hoje vamos falar sobre vários temas, sendo que há um foco aqui central, que obviamente é o empreendedorismo e a liderança, mas vamos falar sobre educação, que é uma área que me diz particularmente muito, e hoje vamos ter aqui um representante, que é o Pedro Almeida, da Teach for Portugal. Pedro, obrigado por teres vindo, obrigado por teres aceitado o convite. Nós já fomos conversando aqui nos bastidores e já falamos sobre muita coisa, mas o que eu queria começar, para as pessoas que nos estão a ouvir, é quem é o Pedro Almeida, como é que surgiu a Teach for Portugal e é isso para já. Vamos fazendo mais perguntas a seguir. Boa, obrigado Sérgio, antes de mais pelo convite e por podermos também transmitir um pouquinho do que fazemos. E eu sou o Pedro, sou pai de 3 filhos também e criamos, e neste momento sou engenheiro eletrotécnico, que já acabei o curso, fiz ali o curso na FEUP, mas também foi ali, depois de uma experiência de voluntariado que fiz em Angola, que eu percebi esta ligação entre as minhas oportunidades e o meu contexto, que até ali se calhar ainda não estava tão presente. E quando eu achava que, quando era mais novo, sempre me foi incutido que a viagem acaba no fim da faculdade, dizer, o estudo deve ir até esse nível, eu percebi que isso não era para todos mais tarde. E ao ter esse contacto com uma realidade do terreno e perceber que tantas crianças vêm de outros contextos e que, de facto, nós não mudámos nada numa experiência de 2 meses, mas criámos experiências interessantes, mas que eles não iam sair dali, não iam ter muito mais oportunidades. Isso mexeu mesmo comigo e disse, isto não tem que ser assim. E ao voltar, de facto, comecei a falar com alguns amigos e também com a minha mulher e começamos a pensar, olha, se calhar podemos fazer alguma coisa. Eu tenho um conhecimento e acho que há aqui alguma coisa a mexer, mas foi uma ideia que fui sempre maturando ao longo de vários anos e depois de eu ter vivido em Londres e em Madrid, conheci estas organizações da rede global que é a Teach for All, da qual fazemos parte, e fiquei fascinado por esta ideia de nós atrairmos este nosso melhor talento, diversas áreas, cheio de propósito, para ensinar as crianças, os meios mais carenciados, e começar uma trajetória de inversão de uma vida para o resto das suas vidas. E portanto, toda essa viagem foi desde quase 2010 a 2015, e o interessante é que, relacionando com a Teach for Portugal, portanto, cofundei com a Maria Azevedo, foi até no dia do nascimento do meu primeiro filho que tive uma resposta da Teach for All a dizer, olha, vamos conversar. Quando nós tínhamos já enviado uma carta a dizer, olha, eu gostava de falar convosco. Coincidência mesmo. Foi mesmo uma coincidência do dia desse nascimento, e depois começamos aí sim um caminho de 4 anos de procura de financiamento, de elaborar a ideia, de fazer muito PowerPoint, de partir vários modelos financeiros e de gestão, perceber isto há necessidade, em Portugal procura-se isto que estamos aqui a tentar trazer para cá. Achávamos que sim, mas tínhamos que fazer muitas conversas a todos os níveis do sistema educativo, portanto professores, diretores, pessoas do setor público, municípios, mas também decisores a nível nacional e também setor privado. Há dinheiro para fazer isto. Nós era importante que fosse uma ONG, porque não era para dar lucro, mas sim para fazer um serviço ao país que nós achávamos que tinha algo mais. E então foi um processo bastante longo e de uma grande aprendizagem de 4 anos, até começámos em 2019, que foi quando arrancou a Teach for Portugal,
E foi nesse ano também que eu, sim, saí do setor privado, onde estava a trabalhar. Tinha trabalhado 10 anos no setor privado e então dei o salto para a Teach for Portugal e tem sido uma viagem magnífica. Boa. Há aqui muitas perguntas que estão na minha cabeça, mas eu vou tentar separá-las com calma. Primeiro porque a educação em si, como estávamos a falar há pouco, portanto, é uma área que me interessa particularmente e acredito que seja a solução para os problemas todos do mundo. Estou mesmo a afirmar isso, portanto, educação é mesmo tudo. E, consequentemente, o que eu gostava de saber, numa primeira instância, é, durante este processo dos 4 anos, portanto, que demorou 4 anos, quais é que foram os principais desafios que se foram colocando à vossa frente, calculo que muitos, e como é que foste lidando com eles, tu e a Maria, neste caso, que foram, É verdade, são os fundadores do projeto. Sim. Por onde começar, não é? Ou seja, são 4 anos que às vezes, mesmo olhando para trás, às vezes ainda sofro a olhar para esses 4 anos, porque foram muito duros e pesados. Portanto, porque a pessoa tem uma certa ideia, uma expectativa e acredita mesmo muito, mas no início a quantidade dos nãos, isso não vai funcionar, isso aqui não tem sentido nenhum, o sistema não vai agarrar. E Pedro, porque é que estás a fazer isto e não continuas a tua carreira onde tens e porque é que te queres chatear com isto? E de dizerem ainda mais, mas Pedro, quando é que tu vais desistir desta ideia? Portanto, durante estes 4 anos, de ter isto tudo, amigos ou família, uns apoiam, mas nem todos apoiam, porque ainda é uma coisa nova e a pessoa sente-se mesmo, será que sim, será que não? E as dúvidas todas instalam-se e até durante esse caminho houve um enorme, durante os 4 anos, houve 1 ano e meio onde houve enormes dúvidas, mesmo de pessoais, sabe? Sim, Sou eu, perguntar. isto é comigo, eu não sou capaz, ou mais do que até o sistema não ir, porque a falta deste apoio de quem era às vezes próximo não estava tanto lá, e a pessoa questiona-se imenso e é mesmo capaz da autoestima baixar drasticamente, até depois um dia, de facto sim, com muita insistência, mais apoio, portanto sempre também com a Maria apoiando-nos os dois e a outros amigos que até, ou seja, começamos a ouvir as tais vozes que acreditavam e portanto passamos a ouvir mais essas e menos as outras. Isso mesmo. E basta um processo muito natural, mas que sim íamos ouvindo e explorando e percebendo, ok, vamos indo até que, de facto, depois em 2018 é que houve as primeiras candidaturas das parcerias para o impacto da inovação social, que foi a bola de arranque, digamos assim. Pegaste aí num ponto muito pertinente e que acontece na maior parte dos projetos, principalmente diria os sociais, porque a dificuldade de os implementar aliás, é muito superior, mas achei curioso isto os desafios mentais de conseguir ultrapassar a quantidade de nãos e a quantidade de dúvidas que os outros põem. Eu costumo dizer que na prática cada um tem o seu paradigma, não é? Portanto, as pessoas provavelmente não fazem por mal, não é? Portanto, estão a tentar partilhar o paradigma delas, mas o impacto que tem em nós é significativo. Eu também já ouvi vários nãos, já ouvi várias vezes porque é que estás a fazer isso, mas neste caso imagino que ainda tenha sido pior, de facto. A pessoa não consegue comparar experiências, vamos só dizer assim, não posso sequer dizer isso. Sei o que me custou a mim e também a Maria. Também. E a pessoa, durante esse caminho, mesmo questionar-se a si mesmo, enraiza a ideia de porquê isto, porquê assim, e mesmo a capacidade do qual é o meu limite, e portanto, como nós somos também muito influenciados por aquilo que as pessoas pensam de nós, não é? Nós, na verdade, somos aquela imagem do que os outros também pensam de nós, e até o momento em que invertemos isso, somos isso. E portanto, enquanto eu acreditava que não era capaz, ia para uma reunião e tremia durante um tempo, e porque não era capaz de articular o que é que eu queria daquilo, porque já sabia, as outras não correram bem, portanto esta não vai correr, mentalmente já havia este sentimento de autodestruição, até de facto haver uma volta que começa do outro lado, mas e esse caminho sim, é sempre com ajuda, a pessoa nunca faz estas coisas sozinha, é mesmo importante sempre ter mentores, orientadores, e nós também tivemos uma coisa que eu gostava que quase todos, quando se começa um projeto de empreendedorismo social, todos tivessem que é Teach for All. A Teach for All foi chave nestes 4 anos, porque eles estiveram sempre ao lado. Eles eram a voz que diziam, enquanto estiveres aqui, eu estou contigo. E isso foi extremamente importante para nós, porque no meio destas dúvidas e desconfianças, saber que eu podia ligar um Zoom e estava alguém que era ou em Israel, nos Estados Unidos, ou em Londres, ou na Europa, que fazia o nosso apoio em termos de estratégia, de validar os nossos pitches, as estratégias de fundraising, as estratégias do modelo de impacto, como é que se faz a teoria da mudança, como é que estudamos o problema, a teoria do problema, a teoria da mudança. E, portanto, ao ter essa estrutura de uma organização super profissional, que já tinha feito isto 25 anos antes,
e que nos vai guiando e orientando, mas acima de tudo ser aquela confiança que nós chegamos a perguntar: olha, mas quanto tempo é que tu estás connosco? Nós chegamos a fazer ao fim do tal 2 anos, 3 anos a tentar e não conseguir, e nós a não vermos ainda a luz ao fundo, nós perguntamos, mas até quando é que vocês estão connosco? Pá, se vocês estiverem aqui, nós estamos convosco. E essa frase foi potente. Portanto, é aquilo que nos diz, pá, alguém que acha que isto é mesmo possível, enquanto nós estivermos, então vamos um bocado mais longe. É mesmo a base de conseguir implementar um projeto destes. Portanto, se não há crença e se não temos aqui alguém a apoiar, fica muito mais difícil o fazer. Pegando na Teach for Portugal ou Portugal? É melhor em Portugal, por ser em Portugal. Eu estava a dizer Teach for Portugal. Teach for Portugal, portanto, o que é que vocês fazem? Em que anos letivos é que vocês estão presentes? E quantas escolas? Portanto, um bocadinho dos números para quem também ainda não conhece a entidade, passar aqui a conhecer. Já agora, quantos mentores? Perguntas genéricas do... Boa. Então, começamos um pouco pelo porquê é que estamos a fazer isso. Melhor pergunta. O facto da Teach for Portugal acredita que o contexto em que uma criança nasce não deve evitar as oportunidades que tem ao longo da vida. E Portugal é destes países da OCDE onde o nosso contexto mais está associado com o desempenho académico de um aluno. Onde se uma mãe não estudou, ou se uma mãe estudou, ou se vem de um bairro social ou não, ou se tem apoios sociais ou não, o desempenho académico está diretamente relacionado com ter mais apoios, mesmo com o grau de apoio. Se for mais apoios, o teu desempenho é pior. Se tiver menos apoios, o teu desempenho é melhor. Se a tua mãe, que é um grande influenciador do desempenho dos alunos, tem uma licenciatura ou não tem o secundário, vai impactar drasticamente quer o teu sucesso académico, quer essas oportunidades futuras de saúde, dinheiro, emprego e qualidade de vida. E, portanto, queremos quebrá-lo. Portanto, vamos dizer, há um tema que em Portugal há um ciclo vicioso deste que se perpetua na pobreza, de geração em geração, e queremos quebrá-lo. Para isso, pomos esta visão, primeiro, à frente de tudo o que nós fazemos e que todos os dias a repetimos, que é todas as crianças merecem uma educação que lhes permita atingir o seu máximo potencial, independentemente desse contexto onde vêm. E isto alimenta-nos fortemente todos os dias, falamos sobre esta visão, sobre o que é que significa, e obviamente tem um certo grau de utopia e dificuldade, mas é também por ser algo tão ambicioso e maior do que nós mesmos que nos alimenta. Isto é chave para o que vem a seguir. Como é que o fazemos? Então, é um modelo que tem aqui estes 3 grandes pilares, que é este recrutamento de pessoas, de profissionais que são de diversas áreas, que podem ser engenheiros, economistas, psicólogos, podem ser da área de ensino, professores, ciências da comunicação ou ciências da educação, etc., mas que são unidos por este fortíssimo potencial de liderança e o compromisso social. E o que nós vamos buscar é esta capacidade de se pôr mesmo no lugar do outro e de querer dar de volta. E aqui há sempre um grupo de pessoas que veio de meios mais privilegiados e quer ser aquela pessoa que eles também tiveram para este caminho da oportunidade, e há outro grupo de pessoas, quase metade, que diz: eu quero ser aquele adulto que eu também não tive quando passei pela escola. E é este o tipo de propósito que vamos buscar para fazer o tal caminho da mudança que vem a seguir. Então pegamos nestas pessoas e colocamos, então sim, nas escolas públicas do nosso país durante 2 anos, que servem às comunidades dos contextos mais desfavorecidos, onde eles fazem aqui um trabalho que é de 40 horas por semana, é remunerado e é profissional e é tempo inteiro. Portanto, eles são alocados o tempo inteiro a essas escolas. E eles aqui, portanto, o que eles fazem é colaboram com os professores dentro da sala de aula e fazem projetos na comunidade. Tudo isto de acordo com as necessidades da escola. Portanto, o diretor, nós vamos sempre dizer, nós temos este programa, mas nós não vamos dizer o que fazer. Deixa-nos dizer que disciplinas e que professores queremos trabalhar e que projetos comunitários é que queres ou que nós co-construímos ou que nós colaboremos. E é muito importante haver esta coordenação com a escola. A escola diz, portanto, nós não vamos com soluções feitas para a escola. E o mentor vai se adaptar a isso e vai então fomentar um ambiente de construção com o professor e com a comunidade. E, portanto, em termos dos anos letivos, nós estamos maioritariamente a trabalhar no 2º ciclo, que é o 5º e 6º ano, estamos aqui a alargar do 5º ao 9º. Obviamente o modelo da Teach for All é adaptável do 1º ano ao 12º, mas é aí que nós estamos. E o que é que acontece? Durante os 2 anos, enquanto eles estão a fazer um trabalho físico na escola, eles fazem parte do que nós chamamos o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que é, em palavras simples, um grande caminho de desenvolvimento pessoal e profissional e de crescimento. O que nós temos, a proposta de valor para estes mentores, que é o trabalho que eles fazem nas escolas, é de ter um trabalho com impacto, enorme formação e de crescimento diário. Esta é a nossa proposta de valor. E, portanto, vais para estes contextos onde podes mudar destinos e certas vidas. E para quê? Porque estamos nós inseridos em contextos tão complicados, ou onde há muitas dificuldades, as famílias não valorizam, às vezes os professores fazem a sua rotina de uma forma mais constante, é preciso desconstruir certas ideias.
ou os alunos já não acreditam em si porque de facto foi as ideias que sempre lhes foram incutidas, a realidade é dura. E portanto, ou nós temos presente qual é o meu lugar, o que é que eu estou aqui a fazer e o meu propósito, sei que faço parte de algo que é muito maior do que eu, ou eu posso muito facilmente beber na realidade e passar a absorver essas ideias. Daí a necessidade deste programa, e então sim, quando os mentores terminam o programa, todos dizem, eu não sou a mesma pessoa que era quando entrei. É impossível, porque depois de viver os problemas e perceber o que é que está a causar com que tantas crianças fiquem para trás, e o que é que eu posso, e que de facto é possível alterar esse destino, com essas duas convicções, então elas podem ser, aqui vem o tal terceiro pilar, que é estes agentes para uma mudança no futuro, através das suas carreiras, já não ligados a Teach for Portugal diretamente, mas sendo na política pública, no jornalismo e na divulgação, na opinião, seja na educação e também na formação de professores, mas sempre contaminando um sistema para este sentido de possibilidade e fazer de uma forma diferente, para que todos em conjunto, então, num impacto mais sistémico e mudando certas regras de jogo, digamos, é possível fazer diferente e mudar este destino destas crianças. Este é o impacto de curto prazo nas escolas, com esta grande aprendizagem naqueles alunos que hoje precisam, mas também num sistema que tem que ir bebendo certas ideias e mudando ao longo do caminho. No fundo, há aqui pontos fundamentais em tudo o que abordaste. Eu tenho várias questões, como costumo ter. Aqui a questão principal é a seguinte, que tem a ver com, se calhar, algum enviesamento da minha parte. Porque é que, neste momento, o modelo educacional em Portugal se mantém como era há mais de 100 anos? Ou seja, na prática, os professores carecem de ter alguma formação que, até eu atrevo-me a dizer, já agora fica aqui o registro, pode ser que o António Costa nos ouça, que eles próprios deveriam ter aquilo que os vossos mentores têm. Portanto, um programa de desenvolvimento de liderança para conseguirem, de facto, criar impacto e perceber aqui alguns pontos. Vou dar um pequeno exemplo. Nós fomos fazer umas sessões de literacia financeira e o que notamos é que tínhamos dois tipos de professores onde nós estivemos. Tinham professores que percebiam, de facto, que, por exemplo, uma criança do primeiro ano não conseguir estar muito tempo sentado na cadeira é uma coisa perfeitamente normal e que, consequentemente, os professores é que têm que se adaptar a essa realidade, e tínhamos outros que, pelo contrário, criavam, e agora aqui é a minha opinião, impacto negativo ao intervir especificamente de forma enraivecida, algumas vezes, nisso. Portanto, aqui a questão principal é o impacto que vocês vão ter vai ser, através dos mentores, naqueles professores e naquelas crianças, provavelmente se calhar mais nas crianças, mas como é que tu achas que resolvíamos o problema da educação no geral em Portugal? Tens alguma ideia? Pergunta difícil, calculo, mas certo. Há várias ideias. Eu acho que, começando a expandir, a primeira ideia tem sempre que começar por nós. Nós sempre dizer assim, olhar sempre primeiro para dentro. E é muito a ideia que nós tentamos fazer e formar em termos da liderança, como estavas a dizer. E mais do que ser formação para os professores, é mais descobrirmos esta nossa própria liderança que cada um de nós tem, escolas e fora delas, para perceber, eu posso ser um agente de mudança, cativar outros à minha volta, e a liderança não é mais do que desenvolver os líderes. A ideia é mesmo simples, mas às vezes nós não o interiorizamos dessa maneira. Ou achamos que não temos o poder, ou achamos que não temos as ferramentas, ou achamos que não somos capazes. E ambos são falsos. Portanto, mas também depende das concepções que cada um tem. Portanto, mais do que... Pode ser verdadeira segundo a minha concepção, mas a minha concepção pode estar errada, porque resulta da educação que eu tive, por exemplo. Resulta, exatamente. E portanto, aqui vários pontos que tu queres, que é desde o modelo que sim, ela é igual há quase 100 anos em termos de um instrutor que dá algum conteúdo, as pessoas estão a olhar para ele e a absorver e a escrever e depois é suposto replicarem aquilo que lhes foi dito, isso ainda é muito feito e portanto, mas já há mesmo muitos estudos e conhecidos e que não são novos, de que esse já não é o melhor método de aprendizagem e que mesmo que haja algum grau de instrução, que é sempre importante, que ele seja limitado. Portanto, o que nós tentamos é desconstruir e usar todo esse melhor conhecimento que a própria Teach for All já tem do que é que cria mais impacto nos contextos mais favorecidos do mundo inteiro e como é que podemos estruturar uma aula para que todos e 100% dos alunos estejam atentos, envolvidos e possam estar a aprender. E toda uma aula tem que ser dissecada a esse ponto, quer ao nível de desenvolver competências, quer ao nível de criar conhecimento. Em termos do conhecimento, ele é sempre importante, claro, e uma ferramenta para esse fim de, quando nós acreditamos em nós e desenvolvemos a nossa liderança, a gestão emocional,
a consciência de eu mesmo e o que é que eu estou aqui a fazer. E até a metacognição, que é como é que eu aprendo e qual é a melhor forma de aprender. Como estavas a dizer, se às vezes posso estar mais irrequieto, a minha melhor forma de aprender pode não ser só estar a ouvir. Pode ser estar a trabalhar, ou a colaborar com um colega, ou às vezes a expor. Portanto, expor é uma forma de aprender. E, portanto, o instrutor, o educador, vamos dizer, ao terem essa percepção e terem essas diferentes ferramentas, na realidade, conseguem desbloquear o potencial de cada um. Às vezes acontece também, ainda aqui em algumas partes da aula, que um aluno está demasiado cansado e não está mesmo a prestar atenção. E o mentor muitas vezes pergunta, mas o que é que se passa? É frequente, por os alunos não estarem tão habituados, essa pergunta não darem uma resposta imediata. E é preciso, mas por isso é que eles estão lá 2 anos, que é para ir abrindo a pessoa e perceberem, eu estou aqui para ti, independentemente de tu ainda hoje não estás preparado. Mas agora a questão é, suponho que o mentor chega a perceber que o aluno não comeu direito, não teve 2 refeições ou até não dormiu em casa. Na realidade, se nós de barriga vazia ou com sono não vamos aprender. Impossível. E portanto, ter essa compreensão e pensar, se calhar hoje, se eu disser, olha, hoje ficas aqui, olha, se calhar encostei a cabeça e estás bem, mas na aula a seguir a predisposição para aprender vai ser muito superior, porque houve a compreensão da necessidade daquele aluno, naquele momento, e depois já vai estar predisposto a aprender e vai aprender mais rápido. Ou se de facto houve algum problema de alimentação e podemos acionar mecanismos que já existem, que estão lá supostos para apoiar cada aluno, para que ele possa ter as 2 refeições e tomar o pequeno almoço e estar alimentado com energia para aprender, então isso também ajuda. Ou seja, o perceber estas necessidades, quer físicas, mas também quer de problemas com colegas, problemas da aula, ou problemas com os pais, que chegam na escola muito agitados, houve uma discussão, ou até só vivem com um dos elementos da família e, portanto, é aquela referência e se o outro elemento entra, até cria uma disrupção mental enormíssima e, portanto, ele não está predisposto a aprender. Mas quando há essa compreensão de como é que tu estás hoje, eu estou aqui para te ouvir, eu reparei que não estavas tão bem. Esse é um primeiro passo de abrir o nosso potencial a aqui alguém que quer saber de mim. E quando o mentor, de facto, é visto dentro de sala de aula, nos intervalos, às vezes pode ser à porta da escola, enquanto espera os pais, mas é um elemento interveniente que está nos diferentes espaços. O aluno vai vê-lo como este elemento, um role model, uma referência que diz, epá, aqui há alguém que até posso ir abrindo e desbloqueando. E o mentor usa essa informação, quer para descobrir cada vez mais sobre cada aluno, mas também para usar os diferentes mecanismos da escola. E portanto, e ao mesmo tempo, eles fazem por objetivo sempre, que é, eles têm que desenvolver competências dos alunos enquanto eles aprendem o conhecimento. Portanto, ambos são possíveis. Aqui a grande novidade que eles podem trazer é a forma, portanto, as salas de aula desta colaboração do mentor e professor são bastante diferentes do que aquelas que eu tive ou que tu tiveste, onde o professor do oitavo, eu até gostava da matemática, fazia exercícios, ia para casa, repetia-os e até estar certo. Mas aqui, ao trabalharmos também muito a colaboração, a partilha, a exposição, a reflexão de qual é a tua melhor forma de aprender, ou até, às vezes, pedir uma segunda opinião. Na matemática, então, é dizer, se descobres um caminho e se o professor disser, dá-me outra solução, o forçar uma segunda solução enraiza a aprendizagem de uma maneira ainda mais forte. Em vez de ser, está certo, cheque, avançamos. E isso estimula aqueles que estão mais à frente até pensarem mais um pouco, mas também até pode ser, olha, então podes explicar ao teu colega como é que isso se fez. Toda essa partilha, a autonomia e as diferentes competências, também ou dentro e fora, no sentido de também depois de trabalhar a comunidade, que é quais é que são, identificamos e fazemos diagnósticos de o que é que na nossa comunidade nos mexe. Fazemos inquéritos, perguntas, entrevistas aos diferentes elementos, ir ao Presidente da Junta e ver o que é que esta comunidade mais sente falta ou mais precisa e como é que se gostavam de envolver. Portanto, se também saírem da aula e envolverem os outros agentes nesse sucesso dos alunos, para que eles próprios possam sentir que a sua energia e quando envolvem outros, de facto as coisas acontecem. E portanto é este equilíbrio que os mentores vão sempre fazendo, co-construindo, sondando e diagnosticando em todo um ambiente escolar para o potencial, sempre orientado ao potencial de cada aluno. O último ponto é, como estavas a dizer, a colaboração com o professor. Mais do que tudo, o que nós queremos é que ele sinta, há aqui uma mais-valia e eu posso ser um profissional melhor e os alunos vão mais longe por eu ter esta colaboração. Normalmente, agora sim, ligando à parte da formação, isso acontece quando o professor também faz uma pequena desconstrução. Há sempre, a liderança passa também por, quando nos conhecemos, desconstruímos certos preconceitos, formas de fazer, hábitos que temos, e quando isso acontece, então sim, o próprio professor vai mais longe, leva o mentor mais longe e os alunos reconhecem isso, que é o que temos visto nos dados, que quando há uma relação mais aberta e dessa desconstrução de um professor, os alunos vão dar feedback a dizer eu vi isto e sinto muito bem nesta aula. E portanto as coisas estão mesmo relacionadas e então o tal ciclo de oportunidades começa a ser construído, que esse é o objetivo último. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético.
Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Há aqui um ponto principal que é a autoliderança, ou seja, na prática, de todos os vários níveis de liderança que existem numa organização e no conceito de liderança como um todo, eu acredito genuinamente que a autoliderança é o mais importante. Porquê? Porque se tu trabalhares a ti mesmo, o impacto que depois vais conseguir ter nos outros é subejamente grande. Pelo que eu percebi, este foco da autoliderança é um dos principais pontos do programa de desenvolvimento de liderança junto dos mentores, correto? Um dos. Quais é que são os outros? Portanto, o programa esta parte do desenvolvimento de cada um tem 3 grandes eixos, que é o lidera-te, lidera com os outros e lidera a mudança. Portanto, tem sempre o foco, começa por mim sempre, é sempre o primeiro elemento, aí sim. Certo. Logo a seguir, sempre envolver os outros à minha volta, os mais próximos, seja os professores, os alunos, como é que eu os envolvo nessa desconstrução e nesse crescimento que eu próprio estou, mas também nunca esquecendo que há uma mudança para se fazer. Ou seja, como é que eu alinho os diferentes agentes de um ecossistema para que todos percebam que o futuro pode ser diferente do hoje e que todos nós, todos estes alunos, diferentes etnias, cores de pele, países, sejam brasileiros, portugueses, ou negros ou brancos, mas pensam, não, nós todos juntos somos muito bons, somos suficientes e podemos construir mais. E, portanto, este ecossistema de uma mudança tem que fazer parte também do eu. E porquê? O ponto aí tocaste bem, que é, ele começa por mim porque nós só podemos fazer uma mudança fora quanto maior for a mudança de dentro que estivermos a fazer. Portanto, isto não é novidade. E é muito, portanto, tem sempre que começar por aí. Quais são os meus preconceitos? O que é que foi um professor que eu gostei e um que eu não gostei? E porquê? Portanto, e quais são elementos que eu vejo dos diferentes líderes que eu reconheço que gosto ou que não gosto? E quais é que eu até reproduzo? Portanto, muito na lógica do que é que eu estou a reproduzir por via dos meus preconceitos, que eu se calhar nunca pensei nisso. Quem é que eu estou a excluir pela cor da pele, pela forma como se veste, se usa brinco ou não usa brinco, se até está melhor penteado ou não, e que preconceitos imediatamente criam à volta de alguém por causa disso. Nós temos de imediatamente desconstruir isso para depois então fazer, esta pessoa tem potencial, seja ele nas diferentes áreas que forem. Mas, portanto, é um eixo fortíssimo, o lidera-te a ti, com diferentes várias rúbricas de crescimento que nós vamos monitorizando e acompanhando cada mentor ao longo do tempo. Portanto, aqui, para dizer, este processo de liderança é um processo de 2 anos e que tem cerca de 10 elementos e de processos para esse crescimento, que são sessões de coaching, sessões de observação da aula, onde também fazemos feedback e sessões de observação mais feedback para o mentor e se as pessoas quiserem também podem estar presente. Tem reflexões sobre eles mesmos, sobre o seu crescimento, em linha com as rúbricas que nós lhes propomos
para eles crescerem, mas ao mesmo tempo a observação de pares, fomentamos muito o aprender com ver os outros a fazerem e refletir também sobre mim e também capacidade de poder dar feedback, depois construir projetos comunitários, identificação de diagnóstico e eventualmente então construir ou seja, que sejam os alunos, principalmente os alunos, os grandes líderes, ou seja, que haja uma convicção de que eles são líderes hoje, que não têm só que ser os líderes de amanhã, mas que podem ser agentes do seu futuro e também fomentando esta liderança neles e a reflexão que é para ti aluno, quando ouvimos um aluno falar sobre liderança e ele dizer a liderança para mim também até pode ser até no feminino e é bom ter liderança no feminino para nós percebermos, elas são tão boas como os homens obviamente, mas que hoje, apesar de o dizermos, nem sempre fazemos e sendo os alunos a expor este tipo de desconstrução, ainda leva os adultos mais longe, eu acho. E, portanto, é todo um processo focado em mim, mas também alunos e ecossistema, que tem que ser todo trabalhado para que eles, de facto, sintam que toda a gente está a pensar o mesmo, que é possível fazer diferente. Mas o eixo do Lidera-te é sempre esse inicial, um impacto grande. por onde começam. Eu, quando disse que era o mais importante, se calhar estou a ser, mais uma vez, portanto, estou a assumir aqui um preconceito ou um pressuposto, por ser o primeiro e ser aquele que depois vai conseguir ter mais impacto em todos os outros. É verdade que todos eles são importantes. Caso contrário, não havia o impacto na sociedade. Mas há aqui alguns pontos só para partilhar. Quando na altura começamos a fazer aquelas sessões de literacia financeira, por exemplo, e pegando numa coisa que disseste há pouco, é inacreditável que as crianças até uma determinada idade têm já uma consciência de si próprias, dos seus problemas, que muitas vezes até são demasiado maduras. Há um estudo, por exemplo, que as crianças que foram para um orfanato, o cérebro desenvolveu mais rapidamente do que outros. Não quer dizer que seja melhor, aliás, é pelo contrário, porque o impacto que vai ter no futuro vão ter mais depressões, vão ter problemas de saúde mental, etc. E, dando aqui um exemplo, vocês de certeza que os ouvem muitas vezes, os mentores sobretudo, quando lhe perguntávamos se tivesses 100 euros, por exemplo, o que é que fazias com o dinheiro? A maior parte das crianças, eu sou uma pessoa emocional, quase que chorava em todas as sessões, diziam que iam dar esse dinheiro à avó porque a avó não conseguia ter dinheiro para pagar, ou iam dar aos pais porque também não tinham dinheiro. Portanto, imagina já a consciência que eles próprios têm, que resulta dos preconceitos, daquilo que é as crenças que lhes foram incutidas e também os problemas sociais que lá está o código postal acaba por incluir. Em relação aos mentores propriamente ditos, já sabemos que o processo tem uma duração de 2 anos, portanto cada mentor está 2 anos nos programas. Quantos é que são no total? Tens alguma ideia? Aqui sim, dos números já são 46 hoje, nós estamos agora a formar mais 60 para entrarem na escola em setembro, e portanto como sai um grupo e entra outro, aqui em setembro já serão 70. Temos este objetivo de chegar a 250 nos próximos 4 anos, é um projeto de escala mesmo ambicioso e com números em mente, que é o grande objetivo é chegar a estes 15% das escolas públicas do 5º ou 9º ano mais favorecidas do nosso país. Para quê? Para que 15%? Porque alguns estudos pode ser aquele tipping point suficiente para partir do qual o sistema se contagia a si mesmo. Ou seja, temos um volume suficiente, temos um contágio suficiente, temos exemplos suficientes e estudos de impacto que demonstram, quer a nível micro, de histórias e casos de estudo, mas também a nível macro, há uma mudança que é mesmo possível e existe, para que depois o sistema já se contagie a si mesmo. Este é um objetivo para os próximos 4 anos. Hoje nós estamos em 30 escolas, portanto com este objetivo, o objetivo era chegar a 138 escolas e acompanhamos mais de 6.000 alunos hoje, com este objetivo de daqui a 4 anos acompanharmos mais de 22.000 alunos. Acima de tudo, ter este número que seja suficiente e começando sempre pelas escolas onde a percentagem de alunos com apoios sociais é muito maior, porque é aí que as dificuldades mais se sentem. E começando por aí, então sabemos que são as escolas que têm sempre mais dificuldades, menos recursos, precisam sempre de mais ajuda, ou filosofia do que aquelas famílias precisam é diferente das outras, e é aí que nós sentimos que é a nossa grande missão e que podemos trazer ideias e a nossa experiência daqui, mas também da Teach for All, que é o propósito, é começar por aqueles primeiros, que são aqueles que ainda não têm acesso, porque quanto mais eles tiverem acesso, mais nós como sociedade vamos ser melhores. Portanto, a sociedade só pode evoluir tão rapidamente quanto aqueles que estão no fim. E, portanto, trazendo este fim muito mais para a frente e nivelarmos um bocadinho o gap, então sim, nós todos podemos ter oportunidades de vida diferentes e ter um país diferente. Portanto, essa é a lógica e, portanto, em termos de números dos mentores. Eu só vou ligar, indo um pouco atrás, que estava a dizer dos alunos e quando eles te falam o que é que faziam com o dinheiro. Nós, quando estávamos a fazer
o processo de entendimento de como é que, tanto como é que podíamos enquadrar-nos tanto com o nosso sistema educativo e como é que funciona. Entrevistámos alunos destas comunidades, portanto, e tivemos conversas parecidas. E alunos com contextos, alguns bastante violentos e mais agressivos e difíceis, e que nós imaginávamos miúdos de rapazes e raparigas de 15 a 6 anos com experiências de vida que, claro, basta eles falarem que a pessoa fica imediatamente tocada. Portanto, desde o simples de fazer 1 hora a pé para um lado e para o outro, para irem para a escola, era o que tinham, não havia boleia, nem sequer às vezes dinheiro para um transporte, mas faziam esse caminho a pé, e portanto só esse significa que chegam à escola já com um grau de cansaço muito superior a outros colegas, mas também às vezes alguns comportamentos de violência. Um rapaz também nos disse assim: eu peguei numa tesoura e fui expulso da escola porque eu tirei uma tesoura a uma colega minha. É suficientemente grave, mas ele sabia o que fez. E portanto, e porquê é que fizeste isso? Porque ele insultou o meu nome de família. E a pessoa fica, pois, pá, a nossa reação é que não pode ser essa, mas na verdade estas emoções estão muito à flor da pele. E está relacionado com depois o que eles fazem. Porque é que eles mais queriam? Quando nos perguntam: e o que é que queres? Qual é o teu maior objetivo? Onde é que queres chegar? Quando tiveres 18 anos, o que é que queres chegar? Eu só quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro. A única coisa é ter o meu dinheiro. Ou seja, a literacia financeira e esta independência rápida de quem vem destes meios é o que eles mais procuram. Independência, ter dinheiro de trabalhar. Obviamente pode haver mais do que isso, e porque o que nós queremos é dar-lhes opções. Que possam não ser só a primeira coisa que lhes apareça, e que mesmo que até estejam a trabalhar, possam continuar a estudar, se calhar, para um depois. E também conhecemos muitos exemplos desses. Mas isso mexe-nos por esse motivo, porque não lhes estamos a dar as ferramentas que eles querem, eles não se identificam com a escola. E estas pessoas destes meios, não são todos, mas ao não haver uma identificação, na realidade pode arrastar uma turma para trás, em termos do conhecimento, do conhecimento que o professor transmite, do grau de empatia que temos uns pelos outros, da compreensão por certos comportamentos mais emocionais. E quando há este foco no ninguém fica para trás, todos os alunos são capazes, independentemente do que te tenha acontecido, eu acredito em ti, todos podemos subir e como no grupo turma, apoiamos-nos muito mais, porque o efeito comunitário é muito mais do que a soma das partes. Isto tocando nessa parte que estavas a comentar. Eu ficaria horas e horas a falar sobre isto. Ainda temos bastante tempo. Só para dizer que, de facto, há aqui mesmo muita coisa para falar e as minhas perguntas estão sempre a aparecer na minha cabeça. Uma questão particular, portanto, eu sempre tive uma estrutura familiar, portanto, um safety net gigantesco. Portanto, os meus pais não são ricos, mas deram-me o que eu preciso, que é educação e amor, que é o que todas as crianças acabam por precisar. E o que eu noto é que eu sinto-me um privilegiado em relação a outros, por exemplo, por causa disso. Nasci no código postal certo, ou seja, como vocês bem dizem no vosso slogan. E uma história que vai suscitar aqui uma questão. Portanto, eu na faculdade tive um professor que me disse que eu não ia ser ninguém na vida. Foi assim a afirmação. E eu acredito, ou quero acreditar, que ele disse porque percebe que eu funciono dessa forma. Ou seja, que se me disserem alguma coisa contrária, eu vou trabalhar mais mesmo para provar, mostrar que ele estaria errado. E eventualmente isto é mal feito, pode ser porque eu estou à procura de aprovação ou algo do género, mas aí iríamos aqui para uma situação quase traumática, se eu a tenho, que não sei, mas todos nós temos os nossos traumas. Portanto, aqui esta importância do mentor conhecer cada um dos alunos da turma e conseguir para cada um deles se adaptar é uma das principais características enquanto líder que ele deve ter. E já agora, que outras características de liderança é que tu achas que são fundamentais para um mentor, e não só, todos nós somos líderes, para sermos de facto bons líderes? Nós, indo um passo atrás, que é o nosso recrutamento. Eu te perguntei há pouco, era uma das questões que eu te queria perguntar. Isso aqui é. Procuras? Porque está relacionado, exatamente, que é quem são estas pessoas, quais são as tais características que procuramos. E, portanto, só para teres ideia, do nível 2, nós tivemos para este ano letivo, que vai começar agora em setembro, portanto, nós recrutamos quase durante 9 meses para depois entrarem no ano letivo seguinte. Começamos o recrutamento sempre em novembro, dezembro, e começamos a selecionar e filtrar. E durante todo esse caminho, tivemos 1.500 candidaturas para agora estarem estes 60 quase prontos a entrar nas escolas. E através de vários canais, sejam universidades, sejam grupos de voluntariado, organizações sociais a quem divulgamos, o referral e boca a boca,
E também universidades. Portanto, vamos muitas feiras de emprego, pomos as nossas bancas ao lado das grandes consultoras e empresas e dizemos, este é um caminho, uma proposta que temos para ti, para durante estes 2 anos poderes querer fazer isto. Competências. Nós vamos buscar aqui 6 competências. São o alinhamento com esta visão da Teach for Portugal, o inconformismo grande com o problema das desigualdades, o pensamento crítico, este profissionalismo, rigor e um pensamento crítico elevado, mas também uma gestão emocional, e para saber mais um. E isto vamos buscar logo num processo de recrutamento. O que nós queremos, agora já vou focar nas escolas, o que nós queremos deste processo, ele é desenhado com uma intenção, não só selecionar as pessoas, mas para que cada pessoa que passe pelo processo se descubra assim um bocadinho melhor. Seja um processo de recrutamento que já tem um pequeno elemento da tal liderança, que é perguntas que te fazem refletir sobre ti, sobre a tua história, sobre casos que tu tiveste que pensar, mas também alguns testes de gestão emocional, como é que tu reages perante certas situações, mas também fazemos muito roleplay. Simulamos exercícios de grupo, onde eles têm que resolver um problema, mas também dar uma aula, eles têm que nos simular uma aula. E todos esses nós vamos buscar, as competências vão surgir, ou seja, o que nós queremos é que ao longo do processo haja várias oportunidades para cada pessoa poder demonstrar estas competências que procuramos. E sejam várias pessoas a avaliar, portanto, quer desde a candidatura até à fase final, que depois no fim é uma entrevista, eles passam por ser, cada pessoa passa por ser cada 4 ou 5 pessoas nas 4 etapas que temos, mas que com um objetivo, no fim, cada um sinta, descobri-me um bocadinho melhor, isto fez-me sentido para mim. E esse fim, o desenho com este objetivo, ajuda a que, de facto, filtremos as pessoas certas e que eles reflitam. E então, com essas competências, trazemos para a escola, então, para as desenvolverem, quer em si, estimularem, e também, então, nos alunos. Mas este tipo de olhar para si, e de capacidade de receber feedback, que faltou essa, que nós testamos também a capacidade de o receber e de atuar sobre ele, que é um dos elementos da liderança. Que é o feedback deve, e quando ele é dado de uma forma, dado e recebido de uma forma transparente, diária, frequente, pequena, e que não seja sempre cargas emocionais enormes, vou ter que falar com esta pessoa sobre este tema. Mas quando ele está diário, está nos nossos elementos, e digo, olha, vim a esta reunião contigo, se calhar, e te perguntava assim, olha, como é que achas que correu bem? Onde é que foram os elementos onde eu estive melhor e os elementos que eu posso melhorar? Ou tive esta formação, ou tive esta apresentação, ou até numa reunião, às vezes em que só estamos interna e estamos a preparar algo, dizer, o que é que foi bom para ti? E, portanto, este tipo de feedback, sempre constante por uma aprendizagem contínua, faz parte do que nós então vamos procurar. Porque esse feedback com os alunos de facto, vai replicar. Eles vão perguntar aos alunos o que é que acharam desta aula. Primeiro, dedos no ar, médio e baixo, dizer o que é que acharam desta aula. E, portanto, logo ali conseguem ter um feeling de onde é que eles estão. E eles são genuínos, eles não vão só dizer o que o grupo quer dizer. E ali ele tem um feeling, mas ao mesmo tempo o feedback sobre o que é que gostavam de fazer nestas aulas, vamos dizer, no próximo período. E chegar ao fim de cada período e dizer como é que foi o período para ti, onde é que tu achas que cresceste e que elementos gostavas de trabalhar a seguir. E dá-me ideias sobre como é que gostavas que as aulas fossem. E o que eles vão buscar são ideias de quais são os elementos das aulas que eles mais gostaram e que mais foram significantes para ele, porque a aprendizagem tem que ser significante, e de facto o mentor utiliza esse feedback. E quando os alunos veem que os adultos e educadores utilizam a informação que eles deram para melhorar as suas aulas, o potencial de aprendizagem é absolutamente gigantesco. E, portanto, este é mais dos outros elementos. E depois a gestão das emoções. Muitas vezes começa-se uma aula, estão mais agitados com uma pequena meditação, uma pequena pausa, um pequenos 5 minutos. Mas na realidade 5 minutos valem para o resto de uma aula porque eles vão estar muito mais receptivos a aprender. Às vezes essa meditação pode ser guiada por eles, se eles forem treinados por isso. Às vezes pode ser só começar uma aula com um quiz, depois é dissecar em termos mais pedagógicos quais são os elementos para criar uma aula diversificada. E isso já vem com o tal profissionalismo e planeamento para objetivos, que é, se o objetivo é desenvolver estas competências e o conhecimento, o que é que eu tenho que fazer hoje para que isto esteja a ser desenvolvido? E todo o planeamento, todas as semanas, o planeamento que eles fazem com os professores tem que ser feito. Portanto, este pensamento estratégico para um objetivo nos alunos tem sempre que ser feito e nós vamos dando feedback para que eles cresçam também nessas áreas. E ao mesmo tempo, esse sim que é o dado que nós não vivemos sempre, é o que mais nos surge e que nós não vivemos sem, que é o alimento com a visão de que todas as crianças têm o potencial de atingir de escolher o seu futuro e ter o potencial de chegar lá e ter as oportunidades que querem. Essa mentalidade nunca pode ser abalada. E como é que o vemos? Se de facto alguém, ou nós ou os mentores, tiverem uma ideia pré-concebida de eu já sou algum líder, se essa ideia for transparecida, na realidade estagna o processo de crescimento e de aprendizagem que nós estamos a tentar passar. E, portanto, na realidade, essa pessoa se calhar precisa de uma maturação maior antes de estar com os alunos. Porque a ideia de estou lá ou cheguei lá
é incompleta. E, portanto, isso não é o líder que nós queremos. O líder é aquele que está sempre a crescer e que fomenta o mesmo nos outros. Portanto, eles são líderes também. Portanto, nesta razão de líderes, porquê? Porque desenvolvem liderança nos outros. E aí essa é que é a magia da liderança, porque depois é mesmo bonito, tem a quantidade desse amor que estavas a dizer, e é aí que nós nos sentimos mesmo realizados, porque vemos os outros a crescer à nossa volta e vemos estas, ou seja, quando o teu trabalho é focado em ver os outros crescer, e ele acontece, e tu vês acontecer, na realidade tem um potencial gigantesco, de dizer, pá, isto é qualquer coisa, e resulta. A química da oxitocina no corpo, à conta disto, é brutal. É mesmo. Como é que as pessoas estão lá em casa, ou no carro, não sei onde é que eles estão a ver, podem ajudar a Teach for Portugal a chegar a mais pessoas, a atingir o tal número de mais de 200 mentores para entrarmos em mais escolas? Se quiseres partilhar, que assim a malta... Não, obrigado, Sérgio. Obrigado, eu, pá. Há vários elementos que é, recrutamento, nós temos que aumentar o grau de sensibilidade que nós chegamos para que mais pessoas saibam que isto existe e que mais pessoas possam, organizações sociais, universidades, possam perceber, olha, esta pode ser uma oportunidade de 2 anos e que toda a gente conhece alguém a quem que estão mais insatisfeitos ou à procura de alguma coisa e que lhes diga, olha, isto é para ti. Portanto, divulgar o recrutamento, mas também divulgar em redes sociais e promover, às vezes, palestras, grupos empresariais que às vezes fazem, por exemplo, o grupo da Associação Empresarial do Porto ou do Minho e dizer, olha, pá, vamos fazer aqui um pitch da Teach for Portugal. Acho que isto faz sentido para as empresas que quiserem e se quiserem associar a isso e nós aumentamos e divulgamos a palavra. Esta é mais no networking. E depois este terceiro elemento, sim, mais para empresas, fundações, indivíduos, através do investimento direto, porque sendo uma ONG, nós precisamos deste investimento para cobrir os custos, que são o vencimento dos mentores, mais a estrutura para recrutar, formar, treinar, medir o impacto e comunicar para fora. Ou seja, nós vemos a comunicação como um dos grandes elementos para divulgar e contagiar este sistema. Portanto, não há incentivo para guardar para nós. E são estes os diferentes meios de poder contribuir. Aqui na prática, de facto, nas empresas é tudo mais simples, conseguir gerar dinheiro para gerar lucro, não é? Portanto, aqui, tudo que seja projetos sociais é sempre mais complexo, até porque estamos a resolver um problema que vai ter impacto direto em tudo o resto e, portanto, não há aqui um serviço que custe dinheiro às pessoas, o que as pessoas possam comprar. Portanto, não vamos vender aqui uma caneca para acabar por financiar o vosso projeto. Vocês, no início, criaram através do Inovação Social, portanto, Portugal Inovação Social, e foi um dos motes para a criação do Teach for Portugal. Tem em vista mais alguma coisa neste momento? Está a começar agora, mas... Não, temos muitas vezes em vista, sim, mas agora agora vamos começar o 5º ano. Indo um bocadinho atrás, portanto, a lógica do funcionário tem que ter muito a ver com essa identificação com aquilo que nós fazemos, se é esta educação, se às vezes é este ambiente que pode não estar tão alinhado com o que nós fazemos, ou se é mais a terceira idade também não está tão alinhado com o que nós fazemos, portanto as empresas têm essas orientações, têm mais essas orientações no que querem apoiar e portanto nós temos essa transformação que é de longo prazo. Agora as ONGs, isso sim é um ponto interessante, que é as ONGs, o terceiro setor que ganharia dinheiro, normalmente estamos a vender um serviço que quem recebe não paga por ele, não é? Portanto, tem que ser outro a pagar por esse serviço que prestamos então a uma sociedade, para um impacto que é, sim, social, mas também de um longo prazo, que a empresa vai beneficiar quando estas pessoas chegarem ao fim da 12ª da faculdade e poderem estar na força de trabalho, para os poderem contratar. Portanto, e como há 40% dos nossos alunos em Portugal, não sei se tu viste, mas têm apoios sociais escolares, significa que a probabilidade desses 40% das pessoas terem oportunidades é mais baixo. Não é tudo determinístico, é só um probabilístico, mas provavelmente vão ter que esforçar bem mais para chegar lá. Ou seja, se todos estes tiverem esta garantia de terem oportunidade de escolha, as empresas vão estar melhor daqui a 10 anos ou ao longo do tempo que elas vão saindo e chegando ao mercado de trabalho para poderem ser os tais líderes que todos querem que eles sejam e que venham incutidos com este valor de eu agora quero dar de volta. E quando as empresas são embebidas por um motivo de um colaborador de eles todos querem dar de volta, na realidade a empresa vai ser melhor. E vai ter a sua cultura melhor, vai ter os seus colaboradores que ficam mais tempo, que recomendam mais, que tratam melhor os seus clientes e que geram mais lucro. É um bocadinho por aí. Eu acho que me perdi na última pergunta. Não, na prática, portanto, tinha a ver aqui que tipo de financiamentos é que... Eu vou tentar contextualizar a minha pergunta porque é muito vaga. Por exemplo, o Palhaços do Hospital, que já estiveram aqui, iam tendo algumas campanhas, por exemplo, venda de nariz, venda desta pulseira, por exemplo, entre outros projetos que visavam a captação de financiamento. Imaginem um particular que está lá em casa e queria apoiar a Teach for Portugal através de dinheiro. Isso é possível? Sim.
Portanto, aí há estes vários elementos, dependendo da capacidade e do interesse de cada um. Se só quiser apoiar com dinheiro, portanto, é sempre online, tudo é MBWay, e portanto as partes rápidas são para isso. E o que é que vai ser usado? Vai ser usado para o programa, Sim. para as crianças. Portanto, é sempre para o programa recrutar, formar, chegar aos alunos e divulgar. É sempre esse. É interessante fazer esse ponto, desculpa interromper-te, porque se calhar existe a crença de que, eu sinto isso, portanto, os projetos sociais estão a alimentar os sócios, que não são sócios, não é? Então, são os fundadores, mas não é de facto verdade. Portanto, o que estão salvo raríssimas exceções, felizmente, que não deveriam existir, mas existem. Mas a quantidade de dinheiro necessária para ter um projeto social, a criar impacto social, é tão significativa que, como é lógico, nem chegaria dinheiro para vocês acabarem por usufruir dele, porque todos os dias vocês estão a investir dinheiro. Para o município, poupar dinheiro em educação, vocês já fizeram todo esse investimento, que é nas pessoas, no tempo, tudo mais. E daí, agora, são pontos interessantes, mais de alocar interesse ao terreno. Quer dizer, de um lado o município, e parte do fundraising é município, parte pública, tem muitos municípios e bolsas públicas, que é Portugal Inovação Social, mas também o PT 2030, onde vai haver agora bastante dinheiro, principalmente aqui no Norte, para inclusão, educação e comunidades desfavorecidas. E, portanto, aí achamos que é um serviço que nós estamos a fazer para promover o sucesso escolar. Portanto, o dia de hoje, 55% do nosso financiamento é público, 45% é privado. Portanto, este é o lado público, o lado privado são fundações, empresas e indivíduos. Ao longo do que estavas a dizer, desse dinheiro, até já escrevi um artigo sobre os overheads das organizações sociais, porque realmente são eles que fazem depois a máquina escalar. Porque, vamos dizer, com o município eu faço uma proposta que é mesmo simples, que é, eu quero que tu faças o investimento do custo direto do mentor na tua escola, neste sítio. Portanto, é para ali, é o vencimento dele. Ou seja, como for, é para ele estar a trabalhar. Portanto, aí é mais direto. Mas, de facto, na parte privada, aí sim, o investimento é mais para o nosso trabalho poder acontecer, porque eles só estão numa escola. Se nós formarmos, se nós fizermos parceria com aquela escola, se o acompanhamos ao longo do ano e medimos o impacto e comunicamos o que está a ser feito. E aí todos ganham. Portanto, mas acho que hoje já posso dizer que as empresas e as fundações já estão cada vez mais sofisticadas para entender que para escalar é preciso ter uma parte de estrutura que de facto se multiplica, que é o que tu dizes. Portanto, e é este efeito multiplicador que então temos que o ver, medir e comunicar. Portanto, mas o resultado tem que ir estando presente. Mas é mesmo importante, e nós vamos sempre dizendo abertamente que o dinheiro, portanto, temos o custo direto e o custo da estrutura para que o trabalho possa ser feito, mas acima de tudo que é a forma de ele chegar lá. Portanto, que ele seja multiplicável, como tu dizes, na educação. Porque se o mentor, vamos dizer assim, eu fiz uma vez uma conta, se o mentor que trabalha com 100 alunos ao longo de um ano, e, portanto, cada um deles são estes 100. Portanto, o custo por aluno, por ano de um mentor é cerca de 300 euros por ano por aluno, e se fizem cada dia, que são 200 dias por ano que eles passam com o aluno, é cerca de 1,5 €. É um café, basicamente. É um café por dia, exatamente, por aluno, para terem este acompanhamento extra. E o que acontece? Vamos assumir que se um mentor que trabalha com 100 alunos conseguir alterar a trajetória previsível, vamos dizer, 10% desses alunos, vamos dizer só 10, e agora eu sei o rendimento, a diferença de rendimento entre alguém que só tem o secundário ou tem um ensino superior, só para dar aqui alguma ideia dos números, é de cerca de, acho que são cerca de 6.000 euros por ano, entre a diferença de quem tem o secundário e tem o superior. As contas são, ao longo de uma vida de 40 anos, estes 6.000 euros vezes 40 anos dão 24 mil euros, vezes o número de alunos. Portanto, se só impactar 10 alunos, são 240 mil euros por um investimento de 17. Impacto direto no aluno, fora o resto do impacto. É isso mesmo que eu estou a dizer. Este é o impacto económico no seu vencimento e do que ele pode trazer para a economia. O impacto de 240 mil euros por 17 que eu fiz no mentor. Mas, na realidade, há saúde, aquilo que ele vai usar menos de serviço de saúde, vai usar menos alguns serviços corretivos ou menos orfanatos, até como está a dizer, e vai contribuir para quebrar o ciclo, porque ele vai levar a família atrás. Depois dessa pessoa quebrar, toda a família vai seguir o ciclo dele. Os seus filhos, os seus pais, os seus pares. E, portanto, é aí que o ciclo quebra, e por isso é que este investimento importa, porque queremos quebrar o ciclo. E é um projeto fundamental, portanto, aconselho-os a conhecerem mais detalhe. E, mais uma vez, portanto, falaríamos horas. Vou só fazer uma pergunta final. Não tenho feito em todos os episódios, mas vou-te fazer. Acho que é a pergunta mais difícil, pelo menos para mim seria, que é, eu já sei qual é o propósito da Teach for Portugal, mas gostava de saber o teu em particular. Ou seja, qual é o propósito do Pedro Almeida? Eu já tenho refletido sobre essa pergunta e a minha resposta, e que me faz mesmo realizado, é ter este trabalho onde o objetivo é ver os outros a crescer. Ou
sejam os mentores, sejam os professores, sejam os alunos. Este objetivo de desenvolver os líderes é o que mais me mexe, é ver outros ganharem outras competências, irem muito mais longe do que o que eu fui e saberem que passaram a acreditar mais em si por alguma coisa que até fizemos, ou que acham que que se descobriram de maneiras que não achavam possíveis. O trabalho de ver outros desenvolverem-se assim é o meu grande propósito. Não havia, como tenho dito, melhor forma de terminar assim o podcast. Acho que vamos ter que convidar mentores e até diria mais, os líderes que vocês também formam, que são os alunos. Portanto, os alunos Sim. Até seria excelente porreiro. Fica aqui o convite. Excelente ponto. Trazer alguns alunos para poderem falar sobre a liderança. Era fundamental. Para terminar, Pedro, portanto, aqui só um mimo, digamos assim. Isto aqui é dos nossos patrocinadores também. Portanto, a Tribe Leaders vais ter aí um vinho. Tens aí umas bolachas da Cláudia Sá, o vinho é do Mãos e Irmãos, já agora. Okay. Tens aí uma canequinha nossa, claro que sim. Olha, sem glúten, são muito boas. Eu gosto muito. Gostas? Boa. Acho que já vou. São muito boas. Obrigado. E um bom vinho também. E tens uma caneca igual a esta para beberes vinho ou beberes outra água qualquer. Certo? Pode ser a Monchique, por exemplo. Obrigado mesmo. Tá. Obrigado eu por teres aceitado o convite. E vamos falando. Obrigado. Malta, espero que tenham gostado tanto do podcast como eu. O Tiago está-me sempre a dizer que eu estou sempre a dizer isto, mas tenho mesmo que dizer porque todos os convidados que aqui vêm são escolhidos a dedo e têm muito para partilhar, como já têm visto, ouvido, etc. Aquilo que nós tentamos trazer aqui com os convidados que vêm ao Tribe de Líderes é uma forma de fazer chegar a todos aquilo que são as competências de liderança que qualquer pessoa pode ter, desde alunos até professores, passando por nós individualmente nas nossas vidas, como pais, filhos, etc. Portanto, todos nós temos essa capacidade e é isso que queremos desmistificar neste conteúdo. Uma vez mais, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribe de Líderes.